Olá, meus alunos, como estão todos vocês? Vamos para mais uma aula de arte? Vamos dar continuidade a nossos estudos de arte, ciência e tecnologia através da história da arte, ainda com a Grécia Antiga. Dessa vez vamos abordar arquitetura, pintura, cerâmica e música, para finalizar esse conteúdo sobre a Grécia, porque estamos chegando aí ao final do bimestre. Na próxima semana já faremos a autoavaliação e recuperação para quem for necessário. Então vamos finalizar com arquitetura, dança e música, pintura e cerâmica. Primeiro sobre arquitetura. Os gregos eles construíram vários monumentos arquitetônicos, né? Principalmente templos. O mais importante é o Partenon, né? Aquele que a gente conhece bastante lá em Atenas, que tem as ruínas. Teatros, a gente viu já alguma coisa da construção teatral na aula anterior. Ginásios, que eram edifícios dedicados à cultura física, né? O esporte, a cultura física. E praças. A Ágora era uma dessas praças, era onde os gregos se reuniam para discutir variados assuntos, né? Entre eles a filosofia. Ela também funcionava como uma espécie de academia, lugar onde eles iam para estudar. Essa aqui é a Acrópole de Atenas, é a acrópole mais conhecida, né, do mundo, embora existam outras acrópoles nas cidades gregas, essa aqui é a mais famosa. Ela é uma acrópole porque ela está situada no lugar mais alto da cidade. É uma montanha rochosa onde eles construíam o templo a quem era dedicada a cidade, a deusa da cidade. No caso, a deusa Atenas é a padroeira da cidade de Atenas, então aqui o templo da deusa Atenas. Vamos ver um vídeo sobre como se deu a ocupação desse espaço, dessa acrópole, ao longo dos séculos.
arquitetura, ela também se confunde com a escultura, porque é muito comum estar na arquitetura, né, o trabalho de escultura, principalmente um baixo relevo. E os templos, eles possuem valores escultóricos também, porque eles têm uma preocupação muito grande com o exterior, com a aparência, né, do prédio. Nós vamos observar as três ordens clássicas, que é a dórica, a jônica e a coríntia. Isso aqui é muito importante, porque eles sempre vão utilizar uma delas. Os templos eram construídos em pedra, mas buscando uma leveza de ornamentos. Então, essas ordens clássicas aqui estão ligadas a esses ornamentos, que vão dar uma ideia de leveza, mesmo sendo tudo construído com pedra. Os edifícios públicos também têm importância arquitetônica e refletem as transformações políticas vividas pelas principais cidades gregas, como Atenas. Então a gente vai vendo que no decorrer do desenvolvimento da cidade, isso vai refletindo nas construções dos edifícios públicos também, na sua funcionalidade, na sua beleza, no uso dos recursos de arquitetura, né? A utilização de colunas de pedra é uma das características marcantes da arquitetura grega, sendo responsável pelo aspecto monumental das construções. Então essas colunas é que dá a ideia de que ela é uma coisa grandiosa, né? O que sobressai na arquitetura grega é a ordem, a harmonia e a proporção. Essa harmonia é dada pela proporção. Essa proporção é dada pela dimensão humana, lembrando que os gregos adotam o corpo humano como medida das coisas. Então a altura do prédio tem 2, 3, 4 vezes a altura do homem. O equilíbrio do conjunto, apesar da natureza geométrica da planta. Então eles vão estar muito preocupados com a visualidade desse edifício, né? Então ele vai ter que ter um equilíbrio. Geralmente ele é simétrico, vai usar muito a figura do triângulo, que é simétrica também, né? Se você divide ao meio, tem de um lado, tem do outro, e o retângulo, que também é uma figura bastante estável e inspira equilíbrio. A delicadeza da decoração, presente no canelado das colunas, no adorno dos capitéis, depois eu vou mostrar o que são os capitéis, nos relevos dos frisos e do frontão, que é outra característica, né, da arquitetura grega, o friso e o frontão, assim como na utilização de cores garridas que dão luz, brilho e alegria ao conjunto. As cores, hoje em dia, elas já não aparecem nos monumentos, mas existem relatos de que eles gostavam muito de usar as cores nos edifícios. Aqui então temos as características do prédio, né? O frontão, então, é essa parte triangular aqui, até hoje se chama de frontão mesmo, né? Para fazer a queda do telhado. O entablamento é essa parte que sustenta o frontão, né? Que é apoiado pelas colunas. Então aqui você tem as colunas, depois vamos ver os detalhes das colunas, e o pódio, que são esses 3 degraus aqui, essa escadaria, geralmente 3 degraus, que dá acesso ao interior do prédio. Aqui então, as 3 ordens, né, que são os estilos que eram construídos os prédios, principalmente observado nas colunas. Então aqui é o capitel, que é o topo da coluna, chama capitel porque vem de capital, significa cabeça, a palavra capital significa cabeça em grego. Então o capitel é a cabeça da coluna. Então a ordem dórica, que é o estilo dórico, esse mais simples, ele é inspirado na figura humana do homem, né, menos curvas, né? O jônico, que é esse que tem esse arredondada, essa espiral aqui, ó, essa decoração no capitel, lembra as formas femininas, já que existem mais curvas, né? E o coríntio, que é esse capitel que tem esses adornos aqui, ó, que lembram vegetais, plantas, né?
ele é bem mais decorado, cheio de rebuscados, tá vendo? De várias linhas. Então é essa característica aqui que a gente observa para saber se é da ordem dórica, jônica ou coríntia. Aqui nós temos um exemplo da arquitetura e em conjunto com a escultura, né? Então aqui você tem as colunas do lado que sustentam o telhado. São várias colunas, porque eles tudo de pedra, não conheciam o concreto ainda, nem o arco. Então é tudo quadradinho, né? Tem que ser pedra sobre pedra. A pedra que liga uma coluna à outra não pode ter mais do que 2 metros, 2,5 metros, senão a pedra se rompe. Por isso que tem muitas colunas nos prédios gregos. Aqui mais um exemplo, que dá para ver pelo capitel, que é da ordem coríntia, né? Aqui um exemplo do equilíbrio que eles utilizam, né? Aqui tem um princípio que é essa curva que se faz, que tem um número de ouro, né? Que é 1,618, que é chamado número de ouro, que encontra em várias coisas da natureza, né? Então os gregos sabiam como utilizar o equilíbrio para que o prédio ficasse agradável aos nossos olhos. Aqui mais um exemplo de uma construção, um templo, né? Templo de Atena Nike, Vitória de Atena, né? Nike quer dizer Vitória. Ele foi construído no fim do século V a.C. em Atenas. Aqui tem a explicação, né, da arquitetura, né, as partes. Então a cornisa é essa parte aqui do telhado, o friso é essa lateral, geralmente esses frisos são decorados com esculturas em baixo relevo. Aqui a arquitrave, que seria a viga, hoje a gente chama de viga, né? Aqui um da ordem jônica, né? Que é mais simples, o capitel. Eles sempre tinham esses 3 ou 4 degraus aqui no início, uma simetria, né, total, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui o eixo central é bem aqui no meio, né, ó, no capitel, sempre o eixo central. Ele é feito totalmente em mármore, ordem dórica, né, que é o masculino, a forma do homem. Aqui é o que é um baixo relevo, né? É uma escultura feita na parede. Você vê que não dá para ver o outro lado porque tem uma parede, mas isso aqui é um relevo. Se você tocar, você vai sentir que é um relevo. Tá vendo? Um relevo muito rico aqui, né? Uma estátua que é utilizada junto da parede, então você só tem como vê-la de frente também. Era outra forma que eles tinham para decorar. Aqui o teatro, que é uma construção arquitetônica também, que nós vimos na aula passada, né? Bastante complexa, porque ela exige uma acústica perfeita, né? A acústica se dá pela assimetria, então a arquibancada ajuda a quebrar a simetria das paredes. Ela é feita em costas, onde tinha água que ajudava a propagar o som, e eles usavam também uns barris de metal aqui nas arquibancadas, que ajudava a regular o som também. Bom, já vamos para a cerâmica e para a pintura. Geralmente a pintura é estudada junto com a cerâmica, porque a pintura grega se perdeu, né? Nos templos, nas estátuas, elas descoraram. A pintura ela se encontra na arte cerâmica. Os vasos gregos também são conhecidos não só pelo equilíbrio da sua forma, mas também pela harmonia entre o desenho, as cores e o espaço utilizado para ornamentação. Além de servir para rituais religiosos, esses vasos também eram usados para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite, mantimentos como grãos, né? Por isso a sua forma correspondia à função para que era destinado. Então aqui a forma de ânfora,
É uma vasilha em forma de coração, né? Essa aqui é uma ânfora. E ela tem as duas asas e o gargalo longo. A hidra, que é para água, né? Tinha 3 asas, uma vertical para segurar enquanto corria a água e 2 laterais para levantar. A cratera, que é lembrada mais como uma bacia, né? Ela tinha uma boca larga, com o corpo em forma de um sino invertido. Servia para misturar água e vinho. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma cratera. Essa aqui é uma cratera. E aqui o exemplo, né, de um desenho, uma pintura feita no vaso. As pinturas dos vasos representavam pessoas em suas atividades diárias e cenas mitológicas gregas. Então aqui, ó, a gente vê uma das características, que eram figuras negras sobre o fundo vermelho, que é o inverso dessa aqui, né? Figuras vermelhas sobre o fundo negro, que é essa aqui, e figuras vermelhas sobre o fundo branco, mais ou menos essa aqui, né? Essa aqui, a figura, se você considerar só a figura, né? Ela tem um fundo branco e os detalhes aqui está mais para avermelhado, mas ela tem um fundo bem preto. Então agora vamos para a música. A palavra música vem do grego, que significa a arte das musas. Então assim, havia uma musa para cada arte e ciência. E ela é chamada de musa. Então também se podia falar que música era cada uma delas, né? Concebida como algo comum a todas as atividades relacionadas à busca da beleza e da verdade. Então a música tinha essa função também, né? Era considerada o ápice aí da busca da beleza e da verdade. A gente sabe que os gregos já produziam música, criavam músicas para ser acompanhadas pela lira e cânones, né? E alguns instrumentos de percussão já entre 1750 a.C. e 400 a.C., né? Existem registros sobre isso. Então, é uma coisa bem antiga. Né? Na Grécia Antiga, a mitologia atribuía à música origem divina, tendo como seus primeiros deuses e semideuses Apolo, Anfião e Orfeu. Acreditavam que a música tinha poderes mágicos, capazes de curar doenças, de purificar o corpo e o espírito. É por isso que eles construíam os teatros, né, ao lado de hospitais, porque o teatro ele utilizava bastante a música, e essa música eles acreditavam que tinha um poder de curar doenças, poder de cura. Bom, o pensamento grego em relação à música é atribuído a dois grandes pensadores, né? Um deles é o Pitágoras, que foi um matemático. O Pitágoras ele desenvolve a escala pentatônica, os 5 sons, né, que depois vai dar origem à escala musical, tá, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E o Aristídeis de Quintiliano, que viveu um pouquinho depois, no século IV a.C. Esse último, ele foi um autor grego de relevo, né? Aí tem duas teorias, né, que correm aí desde o mundo grego. Primeiro, as doutrinas sobre a natureza da música, o seu lugar no cosmos, seus efeitos e as formas convenientes de usá-la na sociedade humana. Né? Então, aqui uma questão filosófica que cerca a música, né? Que está ligada a essa capacidade que eles acreditavam de curar doenças também. Né? E segundo, as descrições sistemáticas dos modelos e materiais da composição musical, a íntima união entre música e poesia, também dá uma ideia de amplitude do conceito de música entre os gregos. Então, aqui é onde gera a canção, né? A música acompanhada da poesia, da palavra. A Grécia já criou alguns instrumentos musicais, né? E eles faziam parte das cerimônias religiosas, que em geral também várias outras culturas também fizeram isso, né? Utilizavam instrumentos musicais, tambores principalmente, né? Para acompanhar ritos religiosos.
Nos poemas épicos de Apolo e Dionísio encontram diversas citações de instrumentos que eram utilizados para diversos fins, né? Então vamos aqui ver algumas desses instrumentos, as classificações dos instrumentos gregos, como o horn, bostel e o sax, que separa os instrumentos em cordofones, que são instrumentos de cordas percutidas, os aerofones, que são instrumentos de sopros, e os membrafones e os idiofones, que são instrumentos de percussão. Até hoje essa classificação é um pouco seguida, né? Aqui nós temos a quitara, que deu até depois guitarra, né? Quitara, quítara, ou cítara, que é um instrumento de 5 a 7 cordas, que ela é beliscada, né? Então aqui você tem um bastão que é utilizado para sustentar as cordas que são esticadas nesse conjunto. Aqui tem a base, onde a outra ponta da corda é esticada, e aqui né, você tem um bojo, que é para fazer amplificação do som, acústica, né? Aqui a lira, que é uma espécie de cítara um pouco mais simples, né? Essa é feita de couro, então essa parte aqui é o, o amplificador do som, né? É feita de couro, e aqui de chifre, né? De animal, para dar a sustentação do travessão que vai segurar as cordas esticadas. Aqui você tem o aulos, que é uma espécie de flauta, né? Ou sirinx, que é também conhecido como flauta de pan, muito utilizada aqui na América Latina, né? Essa flauta de bambu. Aí você tem o salpinques, que é conhecido como trombeta, o tímpano, que é um instrumento de percussão, né? Que parece um pandeirão, depois ele vira um tambor gigante, e o símbolo, que é esse tipo de pratinho, né? Que é utilizado até hoje também, principalmente na cultura hindu. Então agora vamos à dança grega. A dança era tão apreciada e disseminada quanto as outras artes, estando presente em toda a vida social grega, frequentemente associada à música, à poesia, ao teatro, ao entretenimento privado também e às festividades religiosas, cívicas, né? Trazia em si os símbolos, evocando mitos, sempre os gregos traziam os mitos, ilustrando eventos históricos e fazia até parte da educação dos soldados, né? Já que eles também eram treinados para a guerra. Eles acreditavam que a dança foi inventada pelos deuses e, portanto, associavam isso com suas cerimônias religiosas de culto. A mitologia grega atribui a origem da dança a Reia, que ensinou suas artes aos curetes em Creta. Muito da dança também a gente sabe pelos desenhos que vêm nos vasos, né, na cerâmica grega, e relatos nas peças de teatro, já que era bastante utilizado pelo coro, e entre um ato e outro das peças também era comum a apresentação de dançarinos. Devido aos 5.000 anos de história, e principalmente ao período helenístico, fica evidente a influência das músicas e danças gregas em diversas outras culturas. Há indícios de que a dança dos sete véus, surgido quando Alexandre o Grande trouxe para o Império Helênico as sedas da Índia, deixando as mulheres da época enlouquecidas com a delicadeza daquele tecido. Essa dança dos sete véus, ela é muito característica no Oriente Médio, né? Principalmente ali na Turquia. Da Grécia Antiga provém a dança circular, de mãos dadas, onde as pessoas dançavam em volta de árvores ou fogueira, fazendo oferendas para homenagear os deuses. É uma dança considerada primitiva, né? Essa dança circular. Ela tem uma função social muito grande de integração da sociedade. Um ritmo interessante é o balo ou cirtus,
presente em quase todas as culturas, inclusive na brasileira, onde é representada pelas cirandas dançadas no Nordeste do Brasil. Aqui a ciranda não é a ciranda cirandinha, mas a ciranda da praia, a ciranda da Lia, de Pernambuco, que é uma ilha que tem em Pernambuco, e ali é uma das considerada a rainha da ciranda brasileira, a ilha de Itamaracá. Bom, vamos à atividade da semana. Você vai escolher um dos temas apresentados nessa aula, ou seja, arquitetura, cerâmica e pintura, música e dança, fazer uma pesquisa com imagens e textos para aprofundar um desses conhecimentos, fazer um PowerPoint ou um PDF e me mandar aí no Classroom. E assim chegamos ao final do tema arte grega nesse bimestre. E aí vocês postam aí essa atividade que na semana que vem eu vou mandar a autoavaliação já para encerrar o bimestre. Então, pessoal, esse foi o conteúdo dessa semana. Espero que todos tenham aproveitado bastante. Façam a atividade, poste aí no Classroom. Um abraço a todos, fiquem bem, se cuidem.